podcast Medicina do Futuro. Hoje vamos falar sobre hormônios e saúde com a doutora Renata Vidal. Doutora Renata, que é obstetra, ginecologista, especializada em patologias da mulher, colposcopia, doenças do colo do útero, agora com especialização em cirurgia íntima regenerativa e professora da UEMS há muitos anos, né, doutora Renata? Muito bem-vinda. É um prazer. Honra ter você aqui. É um prazer eu estar aqui com você, participando desse evento, né, desse seu projeto, que é um projeto maravilhoso. Estou adorando. Eu que agradeço. Imagina, a gente está aqui só para realmente divulgar informação para as pessoas a respeito de temas que elas às vezes não têm muito conhecimento. Então a gente podia começar falando, por exemplo, desses hormônios sexuais, né? Que as pessoas acham que é uma fonte para a juventude. É uma fonte de juventude mesmo, esses hormônios? Na verdade, a gente sabe assim, a gente nasce com esses hormônios, né, doutor? Desde quando você sai, né, da barriga da sua mãe, você tem esses hormônios e esses hormônios são os que mantêm a gente nessa capacidade plena que a gente tem até uma certa idade, né? Então, à medida que essa idade realmente chega e se aproxima, a gente começa a perder aquela vitalidade, né? Aquela coisa de fazer o que a gente quiser, no tempo que a gente quiser, a gente começa a sentir isso, né? Com a perda destes hormônios. O próprio Ítalo Rachid, né, fala, a gente não sabe Professor, se a gente envelhece porque perdeu os hormônios, a gente perde os hormônios porque envelhece. É o ovo e a galinha, né? É aquilo. E como que a gente consegue manter esses hormônios? Tem alguma forma? Na verdade, assim, um estilo de vida, e aí a gente vai falar, né, de todas as formas de manutenção de uma vida saudável a partir dos hormônios, claro, mas também do que acompanha, né, esses hormônios. É claro que só os hormônios sozinhos não vão ser suficientes, mas um estilo de vida saudável, com a prática de exercício, uma boa alimentação, aquela alimentação anti-inflamatória, uma alimentação mais leve, né, com menos açúcar e tal. E aí sim, acompanhando da suplementação de alguns nutrientes que por vezes falta pra gente, né? E a suplementação, e aí a reposição hormonal, né? É fisiológica e suficiente para cada pessoa, individualizada para cada organismo, né? Exatamente. A gente quer os hormônios na quantidade correta, não é um excesso de hormônio. Exatamente. Às vezes chega o paciente no consultório e fala assim, eu quero ficar bem grandão, doutor. Eu falo, olhe para o seu médico. O que você acha? Então, realmente... os níveis, né? Nem infra e nem suprafisiológicos, né? O ideal é o apropriado para cada pessoa, né? Exatamente. E o que eu acho interessante também é que quando você mantém uma rotina, uns hábitos de vida melhores, até quando você entra no climatério, você tem menos sintomas. Não é mais ou menos assim que funciona? Com certeza. Eu acho que você falou de uma fase importante na vida da mulher, que é o climatério, né? O climatério é aquele momento que antecede a menopausa em si, é aquele momento onde começa a haver ali uma oscilação dos hormônios das mulheres, né? E aí, com isso, vem sim alguns sintomas já, mas se você vive esse climatério de maneira leve, né? E já como uma experiência para a sua menopausa, né? Então, você tem sim um hábito de fazer exercício ou de se alimentar melhor, ou mesmo já de suplementar, né? É claro que sua menopausa e mesmo os sintomas vão ser mais brandos, mais a menos, com certeza. E por que tem umas que têm menos sintomas e umas que têm mais? Tem alguma razão? Então, eu acho que isso varia muito, e eu vejo nas minhas pacientes também, isso varia muito de acordo com a sensibilidade, né? A maneira como essa paciente vive a vida, né? Ou como ela enxerga a vida, né? E os hábitos, claro. Então, tem pessoas que se dedicam mais a viver uma vida mais leve, a fazer exercício, a meditação, a cuidar do espírito. Essas pacientes, elas sentem menos ou passam de maneira mais branda, sabe? Dormem melhor, né? Conseguem ter o seu sono, gerencia seu estresse de maneira mais adequada, vamos dizer assim. Então, essas sentem menos, ao passo que as outras, né, que infelizmente não conseguem isso por vários motivos, é claro que não dá pra gente culpá-las, mas são vários os motivos
que fazem a gente ter aí estresse, não dormir direito e tal. E aí essas sentem mais, doutor. Ela já está ali no limiar de sono, né? Porque já está super estressado, já está cheio de adrenalina. Dia a dia. Né? E aí ainda vem a falta de hormônio para coroar aquela insônia dela. E se a gente for falar ainda do ponto de vista social, muitas delas ainda têm a questão da saída dos filhos, né? Do ninho vazio. Então, tudo isso vem junto. E eu falo para as minhas pacientes, inclusive, eu falo assim, gente, por que vem tudo junto? Né? Podia dividir, assim, vem um pouco agora, daí com 40 anos, e daí com 60 anos o outro. Não, tem que vir tudo junto. Climatério, menopausa, saída das crianças, sabe? A mulher realmente, ela pira. Se não tiver um acompanhamento legal, sabe? Ela dá uma pirada. E aquela história que não pode dar hormônio depois de 10 anos que a pessoa parou de menstruar, que a mulher parou de menstruar, a janela de oportunidade. O que acontece? Por que existem esses 10 anos? Isso, esse é um fato muito importante que a gente leva muito em consideração quando a gente vai indicar uma terapia de reposição hormonal. A gente sabe assim que os hormônios hoje, eles são indicados para todas as mulheres, desde que, claro, seus exames estejam favoráveis, vamos dizer isso. Eles são indicados, certo? Porém, existe um momento em que esses hormônios vão ser melhor aproveitados ou utilizados pelo corpo, pelo organismo, sabe? E são esses primeiros 7 a 10 anos que a gente chama de janela de oportunidade, tá? Depois disso, não é que eles não estejam indicados mais, mas aquele benefício que a reposição hormonal traria, ele já não vai trazer, por exemplo, em relação à doença cardiovascular, que existem aí vários trabalhos que mostram já que o hormônio, ele ajuda a melhorar o perfil de lipídios no corpo, diminui doença cardiovascular, ajuda ao controle pressórico, sabe? A mesma coisa com a osteoporose, né? A captação ali no osso, essa dureza óssea, né? Então, isso acontece, de fato, nos primeiros anos de reposição, de menopausa em si, quando você faz reposição. Agora, quando você perde esse período, eu não vou ter isso, certo? Eu não vou ter esse aproveitamento, mas eu vou ter os diversos outros, né? A questão da vitalidade em si, da energia, de você acordar disposta para, né, fazer suas atividades, de força muscular, da melhora da pele, da melhora da vagina. Então, eu acho que há sempre um espaço para reposição hormonal. E também, se ela utilizou nesses 10 anos, ela pode continuar utilizando. Com certeza. Não é porque passaram os 10 anos ela usando o hormônio que ela tem que parar. Se ela pegou a janela de oportunidade, melhor, ela pode continuar utilizando. Isso é. Se ela pegou, melhor. Se ela não pegou, doutor, existia antes, né, com o uso dos hormônios sintéticos, uma recomendação, sim, né, baseado em alguns estudos que já até saíram, né, já caíram, de que o tempo máximo de utilização do hormônio seria de 5 a 7 anos. Com hormônios sintéticos, né, aqueles hormônios produzidos industrialmente, moléculas que não são iguais às nossas, né? Hoje, com o uso desses hormônios que a gente fala bioidênticos ou biossemelhantes, né? Esse fator já caiu por terra. E a gente sabe, sim, que a gente pode utilizar por mais tempo, né? Além dessa janela de oportunidade. Porque tem muita gente que ainda tem medo lá do uso de hormônio de urina de égua que utilizaram na década de 80, né? Exatamente, E que acabavam infartando as mulheres. Então sempre pergunto, mas esses hormônios que vocês estão passando são hormônios seguros para a gente utilizar? Né? São seguros? Isso. Houve um grande estudo nessa época, que foi o estudo WHI, que foi um hormônio que foi um estudo que testou, né, em muitas mulheres de idades diversas também, esses hormônios de urina de égua, que a gente fala que são os estrogênios conjugados, né?
E que nestes estudos, um braço desse estudo, inclusive, foi suspenso, né? Porque mostrou, exatamente, mostrou realmente uma piora de um dos padrões de doença cardiovascular, como o doutor bem colocou. Mas nós aqui não estamos falando de hormônios de urina de égua e nem hormônios sintéticos, a gente está falando de hormônios bioidênticos, né? Que são aqueles hormônios mais naturais, semelhantes aos nossos, né? E que todo mundo tem no corpo. Nascemos com eles. Vai fazer mal. E o interessante é que eles são quase contrários, apesar do nome parecer muito próximo. Por exemplo, um progestágeno, que é sintético, e uma progesterona. A progesterona é diurética, o progestágeno costuma fazer inchaço, edema da mulher. A progesterona é antiagregante plaquetário, o progestágeno geralmente dá trombo. Então, a progesterona ajuda muito no sono, né? Então, assim, são os nomes muito parecidos, mas os efeitos são muito diferentes um dos outros. Contrários, às vezes, né? E aquela história de suplementação para aumentar o hormônio? Por exemplo, para aumento de testosterona. Existem alguns profissionais que lançam mão disso. Eu, pessoalmente, gosto muito, né, de lançar mão desses... A gente chama adaptógenos ou outras vezes os próprios fito-hormônios, né? Que são substâncias que vão agir ali no mesmo local, no mesmo receptor dos nossos hormônios naturais, né? E muitas vezes as mulheres que não podem, né, utilizar hormônios, e essas existem, e a gente só sabe com os exames, certo? Então a gente precisa de exames para realmente indicar ou contraindicar as terapias. História, né? Conversar com a paciente. Exatamente. Mas existem aí sim, por exemplo, a maca peruana, né? Que é um fito-hormônio que age em receptor de testosterona. Existe as isoflavonas ou mesmo a amora, né? Que age em receptores estrogênicos. Existe aí o hipericum, né? Perfuratum, né? Que é um fitoterápico que atua com sinergismo, atuando para depressão, né? Então ele tem um efeito progesterona-like, vamos dizer assim, né? Então existe sim, e eu pessoalmente gosto para aquelas pacientes que não podem, né? Por algum motivo. E até para homens, alguns desses são muito bons também. A dosagem geralmente é diferente de homem e de mulher, mas eu tenho alguns pacientes também que gostam muito da maca. Da maca ou do tríbulos, né? Que são que atuam nos receptores de testo aí, né? E o que mais que esses hormônios podem fazer? Porque a gente está falando muito de parte sexual, de ciclo, né? Mas a gente sabe que o hormônio melhora até, o testosterona melhora até o filme lacrimal, né? Em relação à dor, qual que é a sua experiência de usar hormônio diminuir dor do paciente? Na verdade, a gente sabe assim que cada hormônio esteroide, e esses hormônios são esteroides, tá? A gente não vai ter, assim, preconceito com o nome esteroide. O hormônio esteroide é um hormônio que vem de colesterol, é por isso que eles chamam esteroide. E os nossos hormônios esteroides são esses três, estrogênio, progesterona e testosterona, mas o cortisol também é um hormônio esteroide, né? Existem alguns outros. E estes hormônios, cada um deles tem uma função específica, por exemplo, o estradiol, né? Ele tem a função de agir basicamente sobre a pele, sobre o umedecimento dessa pele, sobre o umedecimento das mucosas, ou seja, da vagina, né? Então, à medida que a gente começa a perder esse hormônio, a gente também perde a questão da umidade da pele, aí vem as rugas, aí vem, né, a flacidez, né? A testo, ela não age só sobre a questão sexual, mas também a questão da musculatura, tônus muscular, força muscular. Uma outra coisa importante que você falou, a questão do raciocínio, né? A questão de memória. Então, ela é muito importante nessa parte. E na dor também, né? Então, existem trabalhos hoje em dia já mostrando da ação da testosterona para diminuir, né,
as dores sistêmicas espalhadas que a mulher na menopausa, que vai caindo, né, os hormônios, elas começam a sentir. Não só a mulher, acho que os homens também, né? Começa a doer tudo, dói a batata, dói. E não é assim na articulação, é no músculo, né? Parece que é dentro, né? Então, tem sim. É claro que a indicação não é essa, mas com certeza você tem melhora nisso. Até nisso. E o interessante dessa estereogênese que vem lá do colesterol é que tudo bom pode ir para um lado ou pode ir para o outro. Então, às vezes, você aumentou a testo de um lado, ela pode chegar até o cortisol também e aumentar o seu anti-inflamatório. Então, tudo ali vai trabalhando como uma orquestra. Quanto mais coisas você tiver ali para oferecer para o sistema, melhor ele vai funcionar. Exato. Então, a gente fala de muitos fatores que podem, inclusive, interferir nesse sistema. Então, hoje, em relação, por exemplo, à poluição ambiental, é uma coisa muito importante, porque vários desses poluentes são xenoestrógenos, são estrógenos estrangeiros. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho, por exemplo, de plástico. O que é o plástico? Como é que funciona a história do plástico? A questão de um estilo de vida saudável, ele vai desde a alimentação em si, mas também o que você vai fazer com seus alimentos, né? Então, a forma como vai se alimentar, o tipo de alimento que vai comer, a forma como você vai acondicionar esses alimentos, né? Então, o guardar os alimentos em Tupperware, que é uma coisa muito prática, né? Que toda casa tem. Mas, a partir do momento que você esquenta um Tupperware, seja no micro-ondas, né? Uma comida quente dentro do Tupperware, esse Tupperware, ele vai soltar nesta comida xenoestrógenos, né? Que vai deixar aquela comida ali contaminada, né? E aí, um pouquinho daquilo com um pouquinho da bolachinha que você comeu, com um pouquinho do produto que você usou na face, protetor solar, ou de um batom, né? Que tenha também xenoestrógenos, parabenos, né, e tal, você vai juntando aquela quantidade de estrógenos. E hoje a gente observa o quê? Eu vejo muito isso, doutor. Uma gama de doenças que são estrogênio dependentes. A própria TPM, síndrome de ovários policísticos, sabe? São doenças do hiperestrogenismo, né? E hoje, assim, meninas, né, menstruando muito cedo, a mãe fazendo mamadeira e botando mamadeira no micro-ondas para esquentar. Ou seja, né, contamina. Eu sempre sugiro para o paciente, falo, olha, coloque uma água dentro da mamadeira e experimenta, para você ver que gosto que tem, uma água quente. Muda o sabor. Para você ver que tem gosto de plástico. E quando a gente fala plástico, geralmente são tudo que é derivado de petróleo. Tá? Plástico, combustível, pesticida. Então são várias substâncias hoje que estão fazendo uma contaminação desses hormônios que deixam as mulheres bravas, né? E os homens da maneira que estão hoje. Né? Porque é um excesso de hormônio, né? Feminino. E é um xenoestrógeno, ele nem é o nosso hormônio verdadeiro. Mas quando ele entra no sistema, ele funciona como hormônio. E os homens também precisam de estrogênio. Então, quando você falou, olha, lubrificação de pele, né, de mucosa, mas na parte de ortopedia, por exemplo, o estrogênio é muito importante para melhorar a força tendinosa. Então, aquela pessoa que faz uma hipertrofia muscular à base de hormônio e toma um bloqueador de hormônio feminino, ele faz muito mais lesão, ele faz lesão de arrancamento muscular, porque ele precisa do estrogênio que ele não está deixando produzir. Então, é muito interessante o papel desses hormônios, como que eles podem alterar, inclusive, como você estava falando, a TPM da mulher. Né? Por que será que umas mulheres têm mais TPM e outras têm menos? Isso também tem alguma causa específica? Como que funciona? Então, é uma doença hiperestrogênica, né? Então, a gente sabe que, sim, a alimentação, mas também o seu dia a dia, claro, né? Aquele dia a dia mais estressante e tal, faz aumentar, claro, desequilibrar, né? Essa questão hormonal também, né? Alguns outros hormônios aumentados, por exemplo, o cortisol, né? Quando ele está muito alto, ele também vai agir em receptor estrogênico, fazendo com que essa mulher também se irrite mais, fique mais reativa, vamos dizer assim. Então,
Eu acho que é por aí. Eu acho que não é só o hormônio em si, mas o dia a dia que tá louco hoje em dia. E algumas doenças também, endometriose, por exemplo, se ela tem uma dor absurda, né? Isso não é normal. Com certeza. E aí deve fazer o seu acompanhamento, observar o que está acontecendo. Ah, mas eu tenho isso desde 13 anos de idade. Então, não está normal desde 13 anos de idade. E vai acumulando, foi bom o senhor ter falado isso. Vai acumulando, né? No caso da endometriose, principalmente. A endometriose, a menina, quando ela começa a menstruar, ela tem lá 2, 3 focos, né, de endometriose. Mas à medida que ela vai menstruando, mês após mês, obviamente que aqueles focos, eles aumentam. Então, a dor, como está escrito no livro, a dor a gente fala que ela é de caráter progressivo. Ela vai piorando realmente. É uma dor cíclica, né, na menstruação, no período menstrual, mas de caráter progressivo, porque a cada menstruação, mais e mais implantes, mais e mais focos vão ser gerados, né? Interessante. E essa parte hormonal ainda, em relação à compulsão, você acha que algum desses hormônios podem ajudar na história da compulsão por comer doce, né? Essa compulsão, essa falta de energia? Não os hormônios sexuais, esteroides sexuais, mas mais ligados aos outros esteroides, que é o cortisol, por exemplo, né? E aí quando a pessoa é uma pessoa antenada, que trabalha muito, né? Tem o seu nível de cortisol mais alto. Até para ela conseguir fazer todas essas coisas, ela tem que ter mesmo, né? Esse nível mais alto. E aí a captação, o recrutamento, vamos dizer assim, né? De uma quantidade maior de glicose, de açúcar. E aí a vontade de comer mais açúcar, mais glicose, né? É como se fosse uma roda, né? Uma roda viva. Mais cortisol, mais açúcar, mais, né? E o contrário também é verdadeiro. Quando ele estressa muito tempo, ele não consegue mais subir o cortisol, ele começa a ficar com falta de energia. E qual que é a energia rápida que a gente consegue? Açúcar. Pão, né? Fruta seca, né? Uma tâmara é como se fosse eu injetar uma glicose na veia. Mas a tâmara é tão gostosa. Você pode até comer, mas tem que comer como um bombom. Como um bombom. Né? O beduíno diz que fica no deserto um dia inteiro com uma tâmara. Você tem que saborear a tâmara. Exatamente. Um bombom de vez em quando pode comer. É verdade. Então agora nós vamos falar sobre a nova especialização da doutora Renata, que é em tratamentos íntimos e regenerativos. O que são isso? Existe uma indicação? Como que isso funciona? Ainda é um meio tabu para as pessoas. Exato. Essa cirurgia íntima, esses tipos de tratamento, né? Você sabe que a preocupação da mulher com a sua saúde, ela é de muito tempo. A mulher, ela está sempre preocupada com a sua saúde. Mas a parte íntima, ela sempre foi um fator de muito tabu realmente. E de uns 8 anos para cá, tem se surgido essa nova especialidade dentro da ginecologia, que aí nós associamos muito aos dermatologistas, né? E o tratamento dessa região íntima, não só da cirurgia íntima em si, correção cirúrgica, né, de pequenos lábios, grandes lábios, aberturas ou roturas pós-parto, né? Então, não só do procedimento cirúrgico em si, mas também aquele procedimento que ajuda a melhorar a pele local, que ajuda a melhorar a flacidez do local, né? Que ajuda a melhorar a lubrificação do local. E isso está indicado não só, né, para aquelas mulheres mais jovens, mas principalmente para aquelas mulheres já no climatério, na menopausa, né, que vai começando a aparecer tudo isso e mudar a característica da sua área íntima, né, começa a murchar, vai tudo murchando, né, vai perdendo lubrificação, vai, né, e aí a medicina regenerativa íntima, ela veio na necessidade de suprir isso, né. Então,
Porque a gente tem uma ideia mais de parte estética, mas na verdade existe uma grande parte funcional. Sim, incontinências urinárias, a gente trabalha muito a questão da incontinência urinária, leve e moderada, evitando inclusive cirurgias, né, períneos ou cirurgias de sling, né, que são aquelas cirurgias de correção das perdas dos escapes urinários. Então, com algumas energias, a radiofrequência, por exemplo, a utilização do laser de Erbium, né, ou mesmo a utilização de bioestimuladores, né, produtores de colágeno para melhorar o assoalho pélvico, para segurar a musculatura que retém a bexiga lá dentro. Então a gente tem conseguido evitar a cirurgia ou postergar essa cirurgia, né? Porque antigamente a gente pensava só no sling. Exatamente. Né? E agora houve um boom de novos tratamentos, né? Muitos vindos até da dermatologia. Exato. Mas com efeitos muito interessantes. Hoje eu trabalho numa clínica, que é a Clínica Visiac. Estou fazendo um trabalho lá muito interessante com a doutora Nayara, que é uma dermatologista maravilhosa aqui. Ela tem um laser muito bom lá, que é o laser Zyg, é o laser Erbium, que trabalha a incontinência urinária com resultados desde a primeira aplicação. A paciente, eu já tive alguns retornos de pacientes de lá, os estudos falam isso, né? Mas eu já pude, na prática clínica, observar. Com uma aplicação, a paciente fala, doutora, não está escapando mais urina. Eu estou fazendo as atividades, né, como eu costumava fazer e não escapa mais urina. Com uma aplicação, e a recomendação no geral são 3 aplicações, né? Mas eu já tenho tido esse feedback que é muito importante. Isso é uma aplicação como? Aplicação interna? Interna. Existe aí todo um preparo, claro, né, para a gente poder fazer, mas é uma aplicação interna, é uma ponteira específica, né, que a gente chama ponteira Atena. E faz a aplicação de 2 tipos de ponteiras específicas, uma 360 e uma 180, né? Então a gente aplica as duas na mesma consulta, no mesmo procedimento. Muito importante. E é claro que tem a parte estética também, que às vezes, né, a mulher está com vergonha, né, tá escurecida a área, vai colocar um biquíni. Tudo isso também para auxiliar, porque às vezes você com aquilo ali vai fazer ela fazer mais esporte, ela conseguir fazer atividades que ela não estava fazendo mais. Se soltar até dentro do seu relacionamento, né? Então isso tem uma procura muito grande pelos clareamentos, e aí a gente utiliza o laser, né? E depois a aplicação de produtos mesmo, cosmetológicos, na região íntima, para clarear, certo? Existem aí também os volumizadores, como para o rosto, né? O ácido hialurônico que a gente aplica na região íntima, em grandes lábios, para melhorar a proporção ali, né? Dos grandes lábios com os pequenos lábios. A gente sempre acha que murchou e que está tudo muito grande. Ah, doutora, mas o pequeno lábio está grande. Muitas vezes não é isso. Muitas vezes é o grande lábio que murcha e dá a impressão que o pequeno lábio cresceu, mas não é isso, né? Então a gente faz um volumizador, ou mesmo a textura da pele. A textura muda. Voltando à questão dos hormônios, quando eu diminuo os estrogênios, né? Eu diminuo a umidade da pele, não é só no rosto ou nas mãos, é no corpo inteiro e na região íntima também. E a região íntima é uma região que sua, que é fechada, que está constantemente em atrito, né? Então fica aquela pele ressecada, né? Judiada, vamos dizer assim, né? Então a gente aplica bioestimulador ali, né? Como na face. E eu sempre falo também que numa necessidade pode até associar uma cirurgia plástica junto também, né? Sim. Se houver necessidade, uma abdominoplastia, Exato. Tudo isso pode pegar aquela área íntima e também conseguir um levantamento. Exatamente. Fazer uma pitose daquilo, né? Eu acho que é isso, pessoal. Doutora, quer falar mais alguma coisa? Queria agradecer ao Dr. Daniel. Conheço o Dr. Daniel de longa data, né? Falo que eu admiro muito ele, porque ele é uma pessoa muito dinâmica, faz tudo, faz um monte de coisa ao mesmo tempo, tem uma menininha linda, né? E eu queria agradecer, né, por esse convite, te dizer que
eu estou à disposição para vir aqui. Se tiver dúvidas, as pacientes quiserem perguntar, tá? Eu vou deixar com o Dr. Daniel meu telefone, meus endereços, né? Estou atendendo na minha clínica e na clínica Visiac. E estou aqui, é só me chamar. Eu adorei, espero que vocês tenham gostado também e até semana que vem. Até semana que vem.